Nesse vídeo você vai ver um guia bem legal, bem completo sobre filtros ND para drone. Eu vou conversar com vocês sobre para que servem os filtros ND, como eles funcionam e também se você realmente precisa ter um kitzinho desses aqui para você. Olá minhas amigas e meus amigos, tudo jóia com vocês? Eu quero começar esse vídeo fazendo um alerta bem interessante já, que é o seguinte: vocês vão ouvir eu falar muitas vezes sobre abertura, ISO, velocidade do obturador, e aí você vai se perguntar assim, pô, mas eu uso o meu drone no automático, você acha que isso faz diferença? Então para mim faz sim muita diferença e é legal você aprender esses princípios, porque eles vão te ajudar mesmo se você utilizar o seu drone para fazer a exposição de forma automática. Olha, para quem já tem muita segurança sobre exposição em fotografia e vídeo, como funcionam abertura, velocidade do obturador, ISO, então pode clicar aqui embaixo na descrição e pular direto para o ponto que você achar mais conveniente. Mas se você ainda tem alguma dúvida sobre como funcionam esses elementos, então se liga que agora é hora de você tirar todas as suas dúvidas. Então para que servem os filtros ND? São duas respostas. A primeira, mais simples, é: eles servem para escurecer a sua imagem. A resposta um pouquinho mais elaborada é o seguinte: os filtros ND servem para que você consiga controlar melhor, com mais liberdade, a velocidade do seu obturador. E aqui já é legal a gente pontuar quem busca o filtro ND. Basicamente são dois tipos de uso. O primeiro uso é um pouco mais raro, é o fotógrafo que quer tirar uma fotografia em longa exposição, ou seja, quer deixar o obturador aberto bastante tempo para captar, por exemplo, aqueles carros passando na rodovia ou aquela água cremosa caindo da cachoeira. Então, para o fotógrafo é só nessas situações. Em geral, o que você vai querer é uma imagem nítida, uma imagem clara, um obturador rápido para que você consiga ter nitidez. Então, em geral, você não vai usar isso para fotografia de drone, exceto para fazer longa exposição. Já no vídeo, que é o uso mais comum, os filtros ND são utilizados para que você consiga ter uma cremosidade melhor no seu vídeo, tem um vídeo assim mais suave, mais agradável, com uma imagem mais natural. E eu vou explicar agora para você por que isso acontece. Existe uma regra no vídeo de que a velocidade do seu obturador tem que ser o dobro da sua taxa de quadros. Então, se você estiver gravando a 30 frames por segundo, a velocidade do seu obturador vai ter que girar na casa de 1 por 60. Se você estiver gravando a 60 frames por segundo, vai ter que estar na casa de 1 por 120. Um exemplo rápido para vocês terem uma noção de como é feio isso. Agora eu estou filmando com o obturador a 1 por 2000. Olha só como o movimento fica estranho. E agora eu estou utilizando o filtro ND com o obturador a 1 por 60, já que eu estou gravando a 30 frames por segundo. Olha como o movimento ele fica um pouco mais fluido, um pouco mais borradinho, fica mais bonito. A Seriema está vindo dar um confere aqui. Eu nunca tinha visto na minha vida uma Seriema sentada. Então, pessoal, na real, a gente vai querer usar filtro ND principalmente quando tem muito movimento no seu take. Se você estiver voando alto e não tiver muito movimento, talvez você não sinta tanta diferença. Se estiver voando mais baixo, tiver alguém passando correndo, tiver um carro que você está seguindo, esse movimento estranho quando você está com o obturador alto vai ficar mais perceptível, então vale a pena usar o filtro ND. Então agora é hora de pegar o drone e olhar na prática como isso funciona. Outra coisa muito interessante, muito importante da gente entender quando a gente vai usar filtros ND são os alertas de exposição, que são informações que o drone te dá mostrando que a imagem está
clara demais ou escura demais. E o Mini 2, por exemplo, tem 3 formas de alerta. O primeiro alerta é esse que vocês estão vendo já na tela, assim, gritante, que são as zebras. As zebras mostram para o operador os locais onde a imagem está tão branca que depois você não vai conseguir recuperar isso. Vão ser imagens que não vão gravar nenhum tipo de informação de cor ou de contraste. Então olha aqui, conforme eu escureço, acelerando a velocidade do obturador, veja que essas zebras começam a sumir. Lembrando que eu estou sem filtro ND agora, tá, gente? Então as zebras estão me mostrando que não tem, a não ser aqui nesse pedacinho, ó, perto do meio fio, tem um pouquinho de zebra ali, está mostrando que aquele pedacinho não vai ser bem exposto. Esse aqui eu posso viver sem ele, então eu acho que eu vou deixar aqui na casa de 1 por 1.600. O segundo tipo de alerta é esse aqui, ó, que eu estou arrastando aqui para vocês verem, que é o histograma. Eu não vou me aprofundar muito nele aqui, mas eu vou te mostrar o básico. Quando o histograma tem um gráfico apontando para a esquerda, ele mostra que a imagem está muito escura, saca só. Pode ver que o gráfico se deslocou para a esquerda e fez um pico ali do lado esquerdo porque eu escureci a imagem. Quando o histograma está para o lado direito, ele mostra que a imagem está muito clara. Mas olha aqui no cantinho, ó, ele se agrupou num gráfico bem condensado ali na direita. Olha só, conforme eu mexo aqui, ele vai mudando ali embaixo. Estão vendo aqui nessa parte inferior, ó? Então, o que isso vai te ajudar? Se você mantiver o seu gráfico mais ao centro, significa que você está com uma imagem mais bem exposta. E o último alerta é esse EV, que está aqui no canto inferior direito. E quando ele mostra esse 0.0, ele está te dizendo que o drone entende que a imagem está bem exposta, que existe informação suficiente nas sombras, nos highlights, nas partes mais claras. Então se eu passar aqui, por exemplo, para o modo Pro, ele está mostrando aqui para mim, ó, mais 1.3, ou seja, valores positivos significam que o drone está dizendo para você que talvez seja melhor você escurecer a sua imagem. Então vamos lá no obturador, ó. Eu vou escurecer acelerando o obturador, tá? Vou voltar lá para o 1600. Veja lá que ele já mostrou, ó, 0.0. Então isso aqui, gente, é só a forma de você entender se a sua imagem está clara ou escura para você poder escolher depois o seu filtro ND de forma correta, beleza? Então vamos lá, ó. Tô com o meu drone pousadinho, bonitinho aqui. Vocês estão vendo que ele está na exposição automática aqui desse lado, né? Ó. Beleza, então eu não tenho ideia qual é a velocidade do obturador que ele está utilizando agora. Eu vou clicar aqui no manual, então ele vai para o Pro e aqui virou uma bagunça, né, pessoal? Vamos ver aqui, ó, o obturador está em 1 por 60. E isso faz com que a imagem seja muito clara. Então eu vou começar a escurecer aqui, vocês vão ver que ele vai me dar o alerta de que a imagem está começando a ficar melhor, ó. Ainda não, ainda está precisando escurecer mais, vou ser um pouco mais radical aqui, olha lá, a imagem está começando a ficar boa, quase. Gente, isso é muito rápido, ele vai, se eu tiver movimento no meu take, ele vai ficar com aquela sensação estranha que eu mostrei para vocês. Então agora a gente vai tentar escurecer a imagem para a gente poder voltar a utilizar esse shutter aqui, ó. Esse de 1 por 60, já que eu estou usando um frame rate de 30 frames por segundo. Então eu vou pegar um filtro ND e fazer o teste agora. Então quando a gente compra um kit de filtros ND, ele vem com várias densidades, ou seja, cada filtro é um pouquinho mais escuro que o outro. Então, conforme os números são menores, os filtros são mais claros. Já os números maiores mostram filtros mais escuros. Então, quer dizer que o filtro ND8 ele é mais claro do que o filtro 64. Então, agora, por exemplo, eu vou adicionar um filtro ND8. Então, coloquei o filtro ND8 agora. Vou colocar a velocidade do obturador naquela que eu disse que é ideal. Vocês lembram? Então, se eu estou filmando a 30 frames por segundo, o meu shutter speed ideal vai ser o 1 por 60. Olha só, as zebras estão bem estouradas. O histograma aqui no canto inferior, vou arrastar ele para cá para enxergar melhor. O histograma está me dizendo que a imagem está muito concentrada para a direita. E o alerta de exposição está aqui, ó, em mais 1.7. Então quer dizer que o ND8 ainda não é suficiente para essa cena que eu estou gravando. Vamos então tentar
um ND64 agora, vamos lá? Então vejam que quando eu fui para o outro extremo, o ND64 é o filtro mais escuro que eu tenho aqui, o drone ainda no shutter speed de 1/60, ele não gostou muito. Veja só, não tem zebra aqui, por quê? Porque a imagem está mais escura, as zebras vão me avisar quando a imagem está muito clara. E aqui no histograma, veja que o gráfico se amontoou ali no lado esquerdo, então ele está dizendo que a imagem está mais escura. E também aqui embaixo no lado inferior direito, ele alerta está me dizendo menos 1.3, ou seja, ele acha que a imagem está escura. Então aqui só tem uma forma de eu subir. Já que eu não posso diminuir o shutter speed para menos de 1/60, então para mim só dá para eu aumentar o ISO. E nesses dronezinhos a gente não vai querer geralmente aumentar o ISO, pessoal. Provavelmente a melhor opção aqui para mim é colocar um ND um pouco mais claro. E aqui, é claro, a gente já tem aquela outra lição, né? Só um Sith trata em extremos, como diria mestre Obi-Wan Kenobi, né? Eu saí de um extremo e fui no outro, não adiantou nada, agora vamos achar um ponto de equilíbrio. Então, para essa situação aqui, eu já vou espetar aqui um ND32. Vamos ver como a imagem vai ficar. Então, a imagem ficou excelente e agora eu posso usar aquele shutter de 1/60 que eu tinha comentado com vocês. Pô, você vai me dizer assim, pô, mas eu só uso o meu drone no automático. Bom, não tem importância, se você conseguir fazer pelo menos essa regulagem inicial para encontrar o filtro ND certo, se tiver, por exemplo, já chegando perto do pôr do sol, ou se tiver um dia mais nublado, você vai precisar de um ND mais clarinho. Agora, se tiver aquele sol rachando, tiver na areia, por exemplo, que tem muita energia, tem muita luz sendo refletida, então você vai meter um ND64. Beleza, eu escolhi tudo, fiz tudo certo, mas eu quero voltar o meu drone para automático sem problemas, porque agora, quando o seu drone for decidir qual shutter ele vai usar, a lente já vai estar escurecendo, então ele vai falar assim, pô, eu não posso subir tanto, então vai funcionar legal do mesmo jeito. Só agora que a gente já sabe na prática como funcionam os ND, eu quero comentar um pouquinho sobre modelos e marcas. Eu uso esse aqui da Skyrit, eu gostei e também a minha escolha foi porque ele era barato quando eu tive a oportunidade de comprar. Procurem não gastar muita grana já de cara com isso. Se você às vezes achar um NDzinho 32 barato, compra um, faz um teste, não precisa assim, vou comprar o melhor kit, o mais caro, o mais top, porque isso aqui é equipamento tão frágil e assim, você tem que tomar muito cuidado, você às vezes estragar um negócio desse aqui. Enfim, não gasta dinheiro à toa, não, antes de realmente saber se você vai fazer um bom uso, se vai valer a pena para o seu workflow, para o seu jeito de trabalhar. Então vamos fazer uma recapitulação. Os filtros ND servem para você poder diminuir a velocidade do seu obturador. Se você vai fotografar, pense duas vezes antes de usar filtros ND, porque eles podem deixar a velocidade do seu obturador muito lenta e aí você não vai ter uma imagem muito nítida, a não ser que você queira fazer fotografia de longa exposição. Se você não estiver gravando cenas com muito movimento, quem sabe o filtro ND não seja tão importante para você. Vários desses takes que vocês vão observar agora foram gravados sem filtro ND. Além disso, um ponto que eu não tinha comentado é que quando a gente filma floresta ou alguma coisa que tem uma textura muito marcante, cara, é muito difícil fazer um take bonito sem filtro ND, porque como tem muita textura, o shutter speed vai dar aquele efeito estranho, não fica legal. Então se você estiver filmando na mata, você vai fazer um bom uso de um filtro ND. Outro ponto importante foi falado no vídeo, são os alertas de exposição, histograma, zebra e o alerta de exposição que fica no cantinho direito ali do seu display. Além disso, se você usa no modo manual, você faz aquela escolha do filtro e depois pode voltar para o modo manual que o seu drone vai continuar fazendo a exposição para você. Mais uma diquinha, tente não escolher, se você for voltar para o manual, tente escolher um ND que seja um pouco mais claro do que aquele que você precisaria. Porque se por acaso você virar o seu drone e ele entender que precisa clarear mais a imagem, você não vai querer que ele abaixe o obturador automaticamente, abaixo daqueles 1/60, por exemplo. Por fim, existem também os filtros UV e o filtro polarizador. Então, se você gostou desse vídeo, lembre-se de deixar seu comentário aqui, dizer qual é o seu feedback e também comenta se você quer saber sobre esses outros dois tipos de filtros. Alright? E claro, lembre-se de se inscrever aqui no canal. Um grande abraço, meu povo!